sejam todos bem-vindos a mais um episódio das nossas Conversas Sem Fronteiras. Hoje temos mais um tema super especial para dividir convosco e nós queremos que será um tempo edificante, onde nós aprenderemos muito, mas também estaremos aqui para ser impactados por aquilo que nós iremos conversar. E hoje eu tenho um convidado super especial, que é o pastor Massango. Muito bem-vindo, pastor, ao nosso podcast e é um privilégio recebê-lo para estar junto conosco nesta conversa. Muito obrigado, muito bom dia, Neima, e obrigado pelo convite. É uma oportunidade sempre de ser útil em alguma coisa. Amém, amém. O pastor Massango é um daqueles pastores que, quando você conversa com ele, você percebe que tem muita coisa a ensinar e, principalmente, uma mente aberta para impactar não só a velha geração, mas também nós como jovens. E é disso que nós vamos falar hoje. Vamos falar de conflito de geração. Será que existe um conflito de gerações dentro das nossas congregações ou não? Porque nós temos lá pessoas de diversas idades, de etnias diferentes, com pensamentos diferentes. Então, do mesmo jeito que nós vemos estas situações ocorrerem no setor do trabalho, com certeza é possível encontrar também dentro da igreja este conflito geracional. Mas antes de irmos a um lugar mais profundo neste tema, nós queríamos ouvir do pastor qual é o sentido de unidade, porque antes de falarmos de conflito, precisamos de entender o que significa unidade, baseados na palavra do Senhor. É, unidade, talvez nós podemos apresentar como sendo, portanto, a união cristã ou o corpo de Cristo, como sendo a igreja como tal. A igreja é formada por pessoas que decidiram aceitar de livre e espontânea vontade a Jesus Cristo como seu Senhor e Salvador. E, consequentemente, estas pessoas unem-se e são conduzidas por aquilo que são as Escrituras. E nesta base, olhando para aquilo que é o tema desta conversa, em princípio, não devia haver um conflito de gerações. Porque nós estamos a dizer que é um grupo de pessoas de todas as idades que estão em volta do mesmo Senhor, do mesmo Cristo, e este Cristo transcende a etnia, transcende a idade, transcende a raça, transcende a nacionalidade, transcende tudo. Amém. Torna estas pessoas que são cristãs irmãs umas das outras. E, consequentemente, quando nós somos irmãos, não podemos ter qualquer tipo de fricção entre nós. Podemos ter, e isso é natural, podemos ter diferença de ideias, isto é natural e é até saudável, não é? Mas não devemos ir até o nível de conflito. Amém. Eu devo reconhecer que este nível de conflito existe. Sim. Existe e não podemos negar, mas não faz sentido, especialmente na igreja. Porque a igreja é uma, o Senhor é um só, o código de conduta está ali na palavra do Senhor e todos nós temos que nos conduzir por aqueles princípios cristãos. Amém. Então, não devia haver, em princípio, né? Amém. Há porque, há coisas que, na verdade, não estão a ser bem equacionadas. E isso me leva a pensar num outro ponto. Será que estes conflitos, o que estamos a defender, na verdade, que gera o conflito, são as nossas próprias opiniões ou realmente são os valores e princípios de Cristo? Porque parece que muitas vezes o que gera realmente o conflito não são os princípios bíblicos, como o pastor disse, porque está ali, está na palavra de Deus, mas são provavelmente imposição das nossas próprias opiniões, dos nossos próprios conceitos acerca de alguma coisa. Sim. Talvez são vários fatores que acabam contribuindo para gerar um mal-estar. O primeiro é, eventualmente, um fraco domínio da palavra do Senhor. A palavra do Senhor é imutável. Aquilo que nós temos que entender dela hoje é o mesmo que deveria ter sido há 100, há 200 anos, e o mesmo que há de ser enquanto Cristo não voltar. Portanto, se a base é a mesma, nós não devíamos ter razões para discordarmos, não é? Mas o que acontece? As pessoas entram na casa do Senhor, acabam
criando práticas e entendimentos à margem da palavra do Senhor, que de certo modo influenciam aquilo que é a maneira de ser de uma determinada denominação. Sim. E isto gera conflitos quando outros que não são daquela geração ou não são daquela vivência olham para a mesma palavra e fazem uma leitura diferente. Isto, em princípio, se nós fôssemos pessoas abertas ao diálogo, se a nossa comunicação fosse boa entre pessoas de idades diferentes, não deveria acontecer. Mas é preciso ir um pouco para aquilo que é a natureza cultural de muitos, não é? Se reparar, muitos pais não comunicam, não conversam com os filhos. Verdade. E esta realidade é levada à igreja. E muitos pais, infelizmente, continuam a olhar para os seus filhos como crianças. E isto não é verdade. É criança até por aí 18 anos. A partir de 18 anos, um pouco menos, um pouco mais, tem que olhar para ele como homem igual a ti. Ou como mulher igual a ti. E abrir espaço de um diálogo franco, sem respeito, sem misturas, mas um diálogo franco, porque é preciso tornar esta mulher ou este homem na mulher e no homem que eu hoje sou. Amém. Então, quando a comunicação é fraca ou inexistente, na área eclesiástica também acontece. Há aquilo que são as minhas vivências, eu que tenho a idade que tenho, e assumo que eu é que devo ser o guião do costume, dos procedimentos da igreja. E isso não está certo. O nosso guião é um só, o nosso guião é a palavra do Senhor. E mesmo a palavra do Senhor, nós temos que olhar para ela e entender que ela foi escrita dentro de um certo contexto. Sob o ponto de vista cultural, há aspectos que nós temos que entender dentro daquelas circunstâncias. E trazendo a palavra para nós também temos que olhar a palavra como sendo, primeiro, a palavra de Deus. Segundo, tudo o que nós precisamos de explicar sobre a palavra tem que estar dentro da palavra. Amém. E a nossa cultura, aquilo que nós somos, é irrelevante em relação à autoridade que a palavra tem que ter na nossa vida. Isso foi muito profundo e me lembrou um texto que costumávamos dizer na escola bíblica, quando estávamos a estudar, que um texto sem contexto é um pretexto para uma heresia. Não, sem dúvidas. Concordo consigo. Sim. E é preciso, quer dizer, eu às vezes tento entender esses que estão naquilo que nós chamamos lado errado neste momento, né? Isto não aconteceu repentinamente. Foi assim devagarinho, devagarinho, devagarinho. E por vezes, alguns são empurrados para essa situação através dos aplausos que recebem quando estão a pregar. Sim. E começa com uma palhaçada aqui, palhaçada ali, gosta de contar histórias, as pessoas ficam animadas, as pessoas gostam do espetáculo. Mas a igreja não é para espetáculo, a igreja é para a palavra do Senhor. Espetáculo vai ao teatro, vai a outro sítio, né? Então, as pessoas ficam entusiasmadas e acabam engrenando numa maneira de ser que é errada. Inclusivamente substituindo-se a palavra de Deus, que é muito mais grave. Eu queria tocar em dois pontos específicos, dois extremos que muitas vezes nós encontramos, né? Vamos dizer, a geração dos nossos mais velhos e a nossa geração moderna. Claramente temos os que estão no meio, né? As outras gerações no meio, mas uma coisa que eu queria que nós talvez explorássemos um bocadinho é, não vamos dizer a culpa, mas a parcela de cada uma destas gerações, né? Será que a geração antiga, antes de passarmos também para esta questão de nós mais novos, como nós recebemos, porque nós às vezes culpamos os mais velhos. E muitas vezes culpamos os mais velhos, mas nós, como mais novos, também temos uma grande parcela de culpa. Principalmente, como disse pastor, pelas coisas que nós estamos a ver hoje, como nós encaramos os problemas, como nós fazemos esta gestão de informação que é contrária àquilo que nós já estamos a apresentar aos nossos líderes ou pastores.
Mas olhando primeiro para uma geração anterior mais velha, será que esta geração está disposta a passar este bastão para os mais novos? Porque eu acho que é muito importante esta questão de não só partilhar as nossas ideias, mas partilhar a visão. Não só temos a questão bíblica, mas qual é a visão? Porque se eu, como mais novo, não consigo entender a visão nem a história, como é que eu vou dar uma continuidade àquilo que já me foi ensinado? Então, geralmente eu vejo muito isso no setor de trabalho, em que o mais velho não quer passar por completo os ensinamentos que ele teve, porque ele tem medo de que o mais novo roube o lugar, e ele fica tipo, não, 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 ele vem para roubar o meu lugar, o meu posto. Então, será que nós também encontramos esses tipos de pensamentos dentro da igreja, visto que também o pastor referenciou aqui que algumas coisas, ou muitas das coisas que nós vemos na igreja são um reflexo do que acontece ou em casa ou na minha vida em particular. Ok. Não, eu concordo consigo. E devo dizer que este é um desafio muito grande para toda a igreja, especialmente para igrejas evangélicas e pentecostais, porque a sua estrutura administrativa e financeira é fraca. E nós temos um leque dos pais da igreja, muitos deles que já partiram, daqueles que sucederam a estes que já partiram, que olham para a igreja como um meio de sustento. E este é um assunto que tem que ser encarado com toda a honestidade. Sim. São maridos, são pais, são pessoas que têm as suas necessidades e, consequentemente, têm que ter uma fonte de renda. Sim. Se está na igreja a tempo inteiro, a igreja tem que crescer para poder dar não um subsídio, mas um salário a um pastor. E eu posso falar disto tranquilamente porque eu fui funcionário até a aposentação e agora vivo da aposentadoria. Mas eu vou lhe dizer com toda a franqueza que aquilo que eu ganho, a igreja teria dificuldades de me pagar. E eu sinto que os outros pastores que não tiveram uma oportunidade igual à minha têm as mesmas necessidades. Tem que levar o filho à escola, tem que levar a esposa ao mercado, ele próprio tem que ter isto, tem que ter aquilo. De onde virá esse dinheiro? Então, este é um desafio muito grande. E o que é que acontece? Eu estou a pensar em casos concretos. O que acontece é que os pastores têm medo de perder a sua fonte de renda. Porque se vem outro pastor para o lugar dele, aquele subsídio que a igreja lhe está a dar há de deixar de ser dado. Ou não há de ser dado na mesma quantidade. Então, e acaba infelizmente acontecendo esta situação de que estão com medo de ordenar novos pastores, ficam eles com a idade que têm a fazer um pouco de tudo, o que não é correto. Sim. Um líder tem que treinar outros líderes. Não para a situação em que ele já não estiver fisicamente capaz, mas porque a igreja, como qualquer outra instituição, tem que ser conduzida por uma equipa, não por uma pessoa. Uma equipa. Há o líder daquela equipa, mas tem os outros que dividem os afazeres entre si. Então, o timoneiro tem que se preocupar em pensar que, primeiro, ele não é eterno, segundo, o que há por fazer é muito, e se acha que há de fazer tudo sozinho, há muito que ficará por fazer e gente desocupada. Então é um paradoxo, né? É verdade. Nós temos muito trabalho para fazer e pessoas sem nada para fazer, mas eu estou a congelar tudo em volta de mim. Fazer Então, monopólio. Exatamente. Então, mas o desafio é grande. O desafio passa pelo crescimento da igreja, pela estruturação da igreja. A igreja é uma instituição. A igreja tem que ser olhada como instituição. E os crentes também têm que perceber que a igreja é uma instituição. Então, aquilo que nós vemos, vou trazer aqui uma comparação
que não é bonito, alguns podem não gostar, mas aquilo que nós vemos acontecer com os partidos políticos, não é? Infelizmente, nós é que devemos ensinar a eles, mas eles agora estão a ensinar a nós. Sim. E nós temos que reconhecer isto com muita vergonha. O que estamos a ver, os partidos preocupam-se em estruturar-se, em equipar-se, em crescer. Nós também temos que ter essa preocupação. Temos que crescer como estrutura física, como estrutura financeira, temos que crescer em todos os detalhes. Temos que ter pessoas capazes, em condições de responder àquilo que é a demanda. Quando as pessoas vão à igreja, querem ouvir a palavra do Senhor, sim, mas esta palavra tem que ser bem colocada. E as pessoas têm outras necessidades. Nós temos que responder a essas necessidades. A igreja tem que ter uma intervenção de peso na educação. Estou a falar mesmo de formação académica. A igreja tem que ter uma intervenção de força na saúde e noutras áreas que são transversais. Não podemos ficar só a dizer que temos mau atendimento no hospital, não temos escolas em condições, e nós o que é que estamos a fazer? É verdade. Então, é nossa obrigação. Mas isto passa por uma reforma estrutural muito grande. Até que ponto essa reforma seria possível, visto que eu acho que ainda há um trabalho de consciencialização e não é muito fácil para os nossos líderes absorverem essa verdade, porque, vamos dizer, passou a ser uma cultura fazer as coisas desta forma. Deus faz as coisas no devido tempo. Possivelmente, há de haver um tempo que este entendimento vai alcançar a muitos. Mas aquilo que eu devo dizer é que, primeiro, há gerações que não tiveram oportunidades que os mais novos estão a ter, né? Os mais novos hoje crescem intelectualmente a uma velocidade de 2 ou mais vezes superior aos mais velhos. As oportunidades hoje são vastas. E nós não estamos a falar de pessoas que são iguais, não são iguais. Os mais crescidos, por muito esforçados que sejam, têm as suas limitações. Então, por que não fazer sinergias? Por que não abrir espaço? Eu vou dar exemplo. Vocês estão a fazer o trabalho que estão a fazer aqui. Eu não estou a ver pessoas da minha geração a fazer isto. Então, e o que está a ser feito aqui é útil para o Evangelho. Sim. Eu não posso continuar hoje a querer pregar o Evangelho como Jesus falava, né? Aproveitando a força do vento. Não. E ele era Deus, né? Sim. Então, hoje é preciso usar todas as facilidades que a evolução nos oferece ao benefício do reino de Deus, né? Nós tivemos um grande ensinamento que veio da Covid-19, onde nós não podíamos sair de casa, mas tínhamos cultos. Sim. Eu acho que é uma lição de Deus. Deus quis mostrar que, olha, vocês continuam presos a métodos tradicionais, Exatamente. mas há outras formas de pregar o Evangelho. As pessoas hoje, por causa da evolução, passam a maior parte do tempo no telemóvel. Então, é preciso encontrá-los no telemóvel, não é? Exatamente, para alcançar estas Sim. pessoas. Então, isto vai precisar de uma reflexão honesta. Cada um tem que sentar com a sua igreja e sentar ali aberto a ouvir. Jesus teve essa coragem. Perguntou aos discípulos: o que é que o povo diz de mim? Se ser corajoso, né? Muito, muito corajoso. Então, eles foram dizendo, uns dizem isto, outros dizem aquilo, não sei o quê. Depois virou-se para eles: e vocês o que é que dizem de mim? Então, um pastor tem que ser honesto e dizer: fale. Se tem medo de falar, olhar para mim, então escrevam. Não ponham o nome. Exatamente, anônimo. Sim. Escrevam, metam as vossas opiniões naquela caixa. Eu vou fazer jejum de 24 horas para poder ler as vossas cartas. Mas é de ouvir aquilo que precisa de ser melhorado. Tem que haver
a todos os níveis. Eu não estou só a falar da igreja. As pessoas têm medo. Têm medo de ouvir. Cada vez que aparece uma coisa diferente, as pessoas entram em pânico. Não. Não pode. É uma ideia. É uma ideia. Até é bom que a ideia lhe seja trazida dessa forma, né? E não por outros caminhos. Exatamente. Ou essas pessoas que têm ideias para colocar optarem em procurar outros sítios. Que é o que infelizmente está a acontecer. Então aí podemos dizer que não necessariamente essa causa, mas talvez seja uma das causas que nós vemos igrejas divididas, pessoas a saírem de um lugar para o outro, porque não achavam que tinham uma liberdade dentro das congregações onde estavam. Sim, sim. Olha, eu fiz um trabalho há uns anos aí. Nessa altura, Moçambique tinha mais de 500 denominações cristãs. Isto é um exagero. E se for a olhar algumas denominações, são exatamente a mesma coisa. Exatamente. A mesma coisa. Usam a mesma liturgia, o mesmo inário, tudo igual. A diferença é o nome. Então por que nós estamos juntos? Porque os líderes não se entendem, né? E eu queria trazer uma pergunta um pouco polêmica agora que o pastor trouxe esse ponto. Aí eu estava a pensar nessa questão também, porque nós falamos de gerações, ok, estamos a falar de gerações em termos de idade dentro da mesma congregação, mas também nós vemos, vamos dizer, esta competitividade dentro dos ministérios, o que não deveria haver. Porque quando nós olhamos para a igreja de Atos, para a igreja primitiva, nós vemos uma igreja unificada. E hoje o que nós vemos são muitas denominações, como o pastor disse, muitas igrejas, mas porque eu quero defender minha opinião, e nem sobre a palavra de Deus agora, é minha opinião, minha doutrina. Então criamos muitas ramificações para satisfazer aquilo que nós queremos partilhar. Então é muito interessante pensar também nessa vertente, porque não é só dentro da igreja, mas mesmo nestas muitas denominações, o que está a acontecer para nós não termos esta unidade como um corpo de Cristo, como um todo. Yeah. É. Mas é preciso entender que algumas dessas coisas estão ligadas à cultura. Nós nascemos, fomos educados de uma certa maneira. Olhando mesmo para os discípulos de Jesus, nós tínhamos Pedro, que era um judeu, e pensava como judeu, não pensava como cristão. Sim. Foi necessário Deus visitar a ele e dizer: aquilo que eu criei é para você comer. Exato. Por outras palavras, não há nenhuma etnia, não há nenhum ser humano que seja de segunda ou terceira categoria. Todos nós somos iguais. Então, se nós somos cristãos e todos nós professamos a Cristo, aceitamos a Ele como Senhor e Salvador das nossas vidas, então somos irmãos. E pior ainda, se é dentro do mesmo ministério. Não faz sentido eu estar a competir com um irmão meu que é do meu ministério, que é da mesma, que é também, quer dizer, vamos falar, que é também da Assembleia de Deus. Sim. Não faz sentido nenhum. Não faz sentido nenhum. Nós temos um exemplo bonito de Paulo, não é? Paulo e Timóteo. Eles tinham uma diferença de perto de 30 anos. Sim. Timóteo não era puro, não era um judeu puro. Era filho de um grego e uma judia. Para os judeus, aquele era um impuro, um indivíduo que devia ser Um bastardo, sim. um bastardo, exatamente. Então, mas Paulo trabalhou 16 anos com Timóteo e é praticamente o herdeiro de Paulo. Se ele tivesse sido um judeu conservador, nem sequer teria falado com Timóteo. E veja só o que nós aprendemos de Timóteo. É muito, não é? Ele deu um contributo válido. Sim. Então, nós temos que entender que todos nós somos irmãos. E mesmo aqueles que não são crentes são criaturas do Senhor e precisam do nosso amor. Então, não deve vir da igreja qualquer tipo de discriminação e, pior, qualquer tipo de competição. Isso é diabólico. Quando as pessoas entram em competição, isso é diabólico. Bem, entrando agora para o outro lado da moeda,
a que muitos chamam geração Danone, porque quer as coisas com muita facilidade, suas ideias também com muita facilidade. Qual é que a pastora acha que é a causa também desta geração que nós temos agora? Porque parece que ao longo do tempo a nossa geração também está a perder uma essência de Cristo, não só em termos de ideia, e talvez isso também gere este conflito com os mais velhos. Então, de algum lado, eles também têm suas razões, porque eles conseguem ver em nós algumas coisas que estão a ser perdidas, que antes eram muito preservadas dentro do seio de Cristo. Eu penso que este é um perigo real, é um perigo real. Os jovens, eu gosto de uma parte dos jovens, os jovens correm atrás das coisas, mas os jovens têm que saber esperar. Timóteo serviu ao lado de Paulo anos antes de, para aquilo que era o normal na época, ser consagrado presbítero, com cerca de 40 anos de idade. Mas ele soube esperar. Então, os mais novos têm que, saber esperar. 2, saber que não vão ganhar a vida nos jogos de sorte e azar. Eu não tenho nada contra pessoas que vivem de negócio, né? Sim. Isso faz parte da vida. Mas tem que ser um negócio honesto, com uma percentagem de lucro justa, não é? Porque, de outro modo, não estamos a criar pessoas preguiçosas. E, muito mais do que isso, na Europa, eu vi isto com muita tristeza na República da Irlanda, na capital. Uma cervejaria, uma igreja que foi transformada em cervejaria. Só que o novo dono não tirou todos os símbolos da igreja. Então, ainda tem... Sabe como é que são os templos da igreja católica, né? Tem aquilo tudo. Está lá. Mas as pessoas entram ali como cervejaria. Por quê? Porque o cristianismo na Europa está a declinar. E por que está a declinar? Porque materialmente eles estão a crescer. Muitos nascem, já têm recursos suficientes para a sua vida, né? Então, não sentem nenhuma pressão de ir atrás. Sim. De um ganho que venha das suas mãos. Então, eu penso que esta é uma área onde os jovens têm que ser ensinados. É preciso trabalhar. Eu estou a ler notícias, vi há pouco notícia de um indivíduo famoso, não vou dizer aqui o nome, que dizia que não vai deixar nenhuma herança para os filhos. Já é um indivíduo rico, riquíssimo. Eu não vou deixar nenhuma herança para os meus filhos. Por quê? Porque eles têm que aprender a ganhar a vida. Pode parecer duro, né? Mas as crianças têm que aprender a trabalhar. Todos nós temos que trabalhar. Deus, quando decidiu que se devia trabalhar, foi antes do pecado. Então, trabalhar não é castigo, não. Quer dizer, virou o que é hoje por causa do pecado. Sim. Mas ele próprio trabalha. Então, por que nós não vamos trabalhar? Irmãos, trabalharem. Então, nós temos que trabalhar. Trabalhar naquilo que gosta, trabalhar naquilo que é relevante para a sociedade, que é competitivo como serviço. Muito bem, mas tem que trabalhar. Uma outra questão também, ainda acerca, não estou aqui a alfinetar os mais novos, mas são questões reais. Será que também não tem a ver com a imaturidade que nós estamos a ver no quesito viver plenamente para Cristo? Porque literalmente hoje estamos a ver muitos jovens que estão, eles se contentam com o viver parcialmente para Cristo e viver parcialmente para o mundo. Porque a ideia, pelo menos que eu vejo em muitos jovens hoje, é: ok, eu posso fazer isso e continuar a ir para a igreja, porque fulano de X faz. Então começamos a ver uma multiplicação
de um evangelho diluído e talvez isso também gere nos mais velhos uma insegurança de deixar estas pessoas liderarem alguns lugares dentro da nossa comunidade ou serem líderes, Ok. né? Ok. A minha experiência como pastor é que há jovens comprometidos com a palavra do Senhor. Pode haver um número cada vez menor, infelizmente, mas há jovens comprometidos com a palavra do Senhor. Aquilo que era pecado ontem continua a ser pecado hoje, não é? Há uma área onde os jovens, aí eu não tenho como dizer diferente, os jovens estão a falhar, é a promiscuidade. Muitos jovens vivem vida de casados e não é com um único indivíduo antes do casamento. Eu devo dizer com toda a franqueza, Deus premia a santidade, dá prêmio à santidade. Não estou a falar teoricamente, estou a falar de jovens que eu vi, até onde pude acompanhar, a levar uma vida santa e Deus premiou a eles, não só com casamento, como também nos tempos depois do casamento. Aquilo que era pecado não muda, a palavra não muda, é imutável. Sim. É por isso que eu dizia no começo, não faz sentido na igreja nós temos um conflito de gerações, porque o padrão de vida é o mesmo. Sim. Então, se nós pensamos que hoje podemos ser mais liberais em relação a algumas práticas, estamos errados. E Deus, da mesma maneira como se aborreceu no passado, vai se aborrecer hoje. E se a igreja não cumpre o seu papel, quando digo igreja, estou a falar dos adultos, estou a falar dos mais novos, não levam uma vida de santidade, aí não há de haver bênção, nem para as famílias, nem para o país. Deus abençoa um país que persegue a santidade, que não estimula o pecado. Não há pecado embrulhado em papel de presente bonito, ou tudo é pecado. Portanto, aí não podemos dizer de outra maneira, assim, não dizer aos jovens que têm que mudar de comportamento. Amém. Essa é uma chamada de atenção muito importante, então eu vou pedir para o pastor repetir sobre eles entenderem. Porque realmente é uma luta muito grande. O que estamos a ver hoje está terrível. Está terrível. Nós não vamos, meus irmãos, meus filhos, não vamos normalizar o pecado. Não há espaço para isso. A palavra é imutável. Nós temos que fugir do pecado. E fugir do pecado é guardar-se. Homem e mulher, não só mulheres, não só as jovens. Os jovens também devem se guardar até serem declarados marido e mulher no dia de casamento. Amém. Isto é incontornável. Amém. Espero que vocês tenham prestado atenção, porque não é só da boca do pastor, é a palavra de Deus que nos fala sobre isso. Amém? Amém. Então, pastor, uma questão que também eu vinha pensando é, pastor já teve alguma experiência nesta questão de conflitos dentro da igreja? E se sim, como é que conseguiu gerir essa questão, né, dos dois lados? Como é que foi o preparo do espaço, ouvir as duas pessoas e deixar a elas, né, numa posição de reconciliação? Vamos dizer que eu vou trazer uma experiência de uma dimensão maior, não é? Que é do próprio Ministério Baixa, onde eu estou. E aqui eu devo elogiar a visão do pastor Bada. No começo, ele tinha mais irmãs do que irmãos, não é? De certo modo, esta situação não mudou muito. Só que já tem muitos homens na igreja, né? Então, ele trabalhou com as irmãs que estavam lá, que era uma coisa pouco comum na Assembleia de Deus, né? Sim. O segundo aspecto é que ele consagrou jovens, não a pastores, né, mas a diáconos. Então, eu, inclusive, fomos consagrados
Nessa época, não é? Éramos, para aquilo que era o comum, éramos considerados, usavam diaconositos, né? Por causa da nossa idade. Esses teus pequenos diáconos aí. Mas o ministério cresceu graças a esta coragem do pastor. Então, a minha opinião é: nós não vamos olhar para um jovem de 25 anos e dizer que ele é criança. Não, está errado. É um homem. É um homem. Quer dizer, se nós olharmos com que idade é que Jesus começou o ministério dele? Não foi com 30 anos? E fez um trabalho para todo mundo. Até os 33 anos. Já tinha terminado. Né? Já tinha terminado. Sim. Então, não é hoje que nós vamos dizer que o indivíduo com 25, 26, até 30 é criança. Não. Temos que consagrar até pastores com essas idades. Já são homens. E ajudá-los, não é? Porque há sempre uma fase de iniciação, não é? Eles vão ser ajudados na integração até ficarem firmes, até ficarem maduros. Então, os adultos, isto acontece mesmo na área social, na área secular. Os adultos sempre olham para os mais novos como crianças, né? E nem fazem contas de que eles próprios, se calhar, não só foram novos, como se casaram com determinadas idades, já não se recordam disso. Então, por quê? Porque se nós quisermos desfazer aquilo que é a evolução normal de um ser humano, havemos de ter consequências. Nós temos um adulto, tem que ver o seu filho a casar, primeiro a estudar, sem dúvidas, né? E a seguir a procurar emprego, porque ele tem que cuidar da mulher dele. Exatamente. Né? Então, trabalho, irmão. Então, depois, ajudar ele a ter os primeiros filhos, ter o prazer de conversar com os seus netos, não é? O seu neto conhecer o avô, receber alguma instrução do avô, enquanto é tempo, né? Agora, se já está a cair, já nem tem energia para brincar com o neto porque não deixou o seu filho casar a tempo, isso é complicado, né? É verdade, é verdade. Então, deem espaço, vamos criar sinergias. Sim. Bem, de uma forma geral, talvez um pouco mais prática, como a igreja pode criar esses espaços de conversa, esses espaços de escuta e convivência entre essas diferentes idades, né? Porque talvez alguém que esteja nos a assistir pode pensar que nós só estamos a ser teóricos, falamos de muitas coisas práticas, mas também queremos trazer soluções práticas para estas igrejas, comunidades ou líderes. Como é que nós podemos criar esses espaços em que podem ser ouvidos, podem ser acompanhados e por aí em diante? Bom, há dois caminhos, não é? Há um caminho que eu acho que as igrejas não usam, que é trazer um especialista para olhar para a igreja, ficar ali alguns dias, a acompanhar os cultos, a acompanhar a vida da igreja e dizer: vocês têm uma lacuna aqui, aqui e acolá. Aqui estão bem, continuem, mas acolá precisam de melhorar. Isto seria o mais indicado. É provável que não tenhamos dentro da igreja ou alguém que entenda do assunto eclesiástico com esse nível de conhecimentos. Isso há mais na área secular. Mas, olhando para aquilo que é a nossa realidade hoje, nós temos que estar abertos a ouvir como líderes. Ouvir que, olha, nós não estamos confortáveis aqui. Nós pensamos que podemos fazer isto daquela maneira. Porque, sabe, do sítio onde menos espera, pode vir a melhor solução. Eu lembro-me de Davi. Davi foi enviado pelo pai para o campo de batalha para visitar os irmãos mais velhos. Ele tinha cerca de 20 anos de idade. Chegou ali, ouviu Golias a insultar. Ele ficou indignado.
Os outros estavam também indignados, mas não tinham coragem, né? Então, ele disse, não, eu não posso admitir isso. Eu vou enfrentar esse indivíduo. Não pode falar assim do meu Deus e do meu povo. Então, quer os irmãos, como o comandante e o próprio rei, acharam que era um suicídio, não é? Mas ele, para convencer o rei, disse, olha, lá na pastagem, eu já matei um leão, já matei um urso. Quer dizer, estava indiretamente a dizer, coisa que você nunca fez. Então, eu disse, não é um homem daqueles que eu possa ter dificuldades. E Deus usou este menino de 20 anos para trazer uma solução que escapava a muitos adultos. Eu estou a trazer este exemplo para dizer que na igreja nós podemos ouvir de pessoas aparentemente irrelevantes ideias que ajudam a igreja a melhorar. Portanto, temos que estar abertos, temos que comunicar, não é? Isto costuma-se fazer nas assembleias, aquelas assembleias que acontecem no fim do ano. Então, é um espaço. Não há democracia na igreja, disse muito bem, mas é um espaço, digamos, democrático, onde cada um pode colocar as suas opiniões para o melhoramento do funcionamento da igreja. E deve ser explorado. Bem, isso é um assunto extremamente importante de termos esse espaço para deixar as pessoas falarem, para confrontarmos as ideias, como o pastor disse, porque apresentar ideias não é uma coisa má, é uma coisa muito boa. E até desafia-nos a melhorar, a ver formas de tratar alguns assuntos de forma mais eficaz, de forma muito mais saudável, que talvez nós tivéssemos a vir sem ideias, não é verdade? Isso é verdade. E tem uma coisa muito interessante que o pastor esteve a falar, e ainda está na minha cabeça até agora, sobre quando nós estamos a falar sobre passar o bastão, o exemplo de Jesus. E nós vemos como Jesus começou a caminhada com os seus discípulos. Ele ensina a eles o que fazer e ensina andando com eles, não longe deles. Ele não dá tarefa de vai fazer isto. Ele ensina, caminha com eles, confia neles e envia. E eu acho que esse processo é muito bonito, mas também extremamente importante. Que eu acho que às vezes nós perdemos agora. Nós temos medo de confiar e enviar. Então, muitas vezes nós também não vemos essa multiplicação, penso eu, e também não vemos os líderes que dão espaço ou abrem a sua mente para saber que eu não sou eterno, alguma coisa pode acontecer em algum dia e precisa estar lá uma outra pessoa que tenha capacidade de dar continuidade. E para mim é uma das belezas do discipulado. Tem uma frase muito interessante que diz: tu percebes que tu foste um bom discipulador quando o teu discípulo já não precisa necessariamente de ti, porque ele já começa a andar com as suas próprias pernas Exatamente. e ele começa a discipular outras pessoas. Então, no final do dia, nós também somos chamados a uma multiplicação, a um discipulado. Então, não é uma liderança agarrada ao monopólio, como é EDM. Não podemos fazer isso, irmãos. Temos que preparar as pessoas. Temos que preparar as pessoas. Eu concordo totalmente consigo. Jesus é exemplo em muitas coisas. É exemplo, se calhar, de um precursor do chamado conflito de gerações. Ele, com 12 anos, esteve a discutir teologia com doutores. Sim. Era uma coisa que nunca tinha acontecido. Ele, quando começou o ministério, há coisas que ele confrontou e disse isto de forma educada, isto não pode continuar. E mostrou porquê. E mais, ele ensinou aos discípulos, praticaram na presença dele, e ele corrigia o que não estava bem, mas em algum momento os enviou e ficou. Vão lá trabalhar sozinhos, porque um dia é de estar totalmente ausente. Vieram apresentar as suas dificuldades, as suas dúvidas, ele esclareceu. É isto que nós temos que fazer. Não estou a dizer que temos que fazer a pensar que um dia vamos morrer. É claro que isso vai acontecer, mas
temos que pensar que o trabalho não deve estar todo sobre as nossas costas. Nós temos que repartir com os outros. Nós, infelizmente, estamos quase a terminar o nosso podcast, que está a ser muito, muito, muito edificante, muito bom. Para mim, pelo menos, está a ser uma bênção. Mas eu queria que o pastor desse as suas considerações sobre esta questão, sobre esse tema que muitas vezes também é um tabu. E nas nossas conversas sem fronteiras, nós tratamos sobre isso, sobre conversas sem tabus, que muitas vezes nós temos dificuldade de trazer à tona, de falar sobre ou trazer soluções. Então, gostaria que o pastor deixasse algumas considerações sobre essa questão, sobre esse tema e alguns conselhos para as gerações que nós encontramos dentro da igreja, tanto os jovens como os mais velhos. O, a vida ensinou-me a, a acreditar nas pessoas, até prova em contrário. Não se guiar pelas aparências, tem que ter tempo de fazer leitura pessoal sobre quem é aquela pessoa. Então, para isto acontecer, é preciso dar oportunidade à pessoa de conversar, de se expor e de bater ideias. Esta é a parte onde nós temos muita dificuldade. Ninguém disse que o adulto tem que saber mais do que o mais novo. Nada, não está escrito em lado nenhum. Tanto pode saber mais em alguns capítulos, como menos, não é? O mais importante é que ele há de continuar a ser adulto, depois daquela conversa, o outro há de continuar a ser mais novo. Isto não vai mudar. Então, nem que seja seu filho, há de ter coisas para te ensinar. Aprenda, Sim. não é? Aprenda. Há um exemplo muito pequeno, é como usar o telemóvel. Os adultos não conseguem, nem vão conseguir usar o telemóvel com a mesma eficiência que os mais novos. Então, vamos dizer, a capacidade mental dos mais adultos já não tem a mesma velocidade. Por isso, os adultos perdem uma oportunidade de ouro em ligar-se aos jovens, o contrário também. Os jovens devem criar amizade, devem criar intimidade com os mais velhos e ambos fazerem aquilo que lhes compete no reino do Senhor. Porque todos nós somos úteis e cada indivíduo que é salvo, todo ele tem um propósito no reino de Deus. Amém. Amém. Por isso, nós somos chamados a dar o nosso melhor. Amém. Muito obrigado, pastor. Antes mesmo de nós fecharmos a nossa conversa, veio logo para a minha mente, enquanto o pastor esteve a falar, que talvez este conflito dentro da igreja nos desvie do foco principal, que é o alcance de almas, que é ir para fora e pregar o evangelho, porque nós estamos muito, muito preocupados em ganhar, a ter razão acerca das nossas ideias e fica algo de dentro da igreja e os que estão fora nem sequer são alcançados ou não têm nenhuma importância por causa de um conflito que não deveria estar a existir dentro do corpo de Cristo. Okay. Aquilo que eu vou dizer é que, primeiro, nós temos que ser salvos. Este é o objetivo principal. Cada um de nós tem que lutar para ser salvo e quando Jesus vier, ele também se levantar. Segundo, a obrigação maior de qualquer crente é trazer mais almas a Jesus. Esta é a tarefa principal. Terceiro, nós devíamos evitar distrair-nos em discussões dessas inúteis. Não é? Se eu prego o evangelho a alguém, esta pessoa aceita, mas decide ir congregar noutro sítio, graças a Deus. O mais importante é que ele esteja salvo. Então, nós estamos a perder um pouco o foco daquilo que é o papel da igreja e a ser levados por discussões inúteis. Algumas delas que acabam nos dividindo sem necessidade. Amém. Muito obrigado, pastor, por esta conversa muito edificante. E tenho certeza que os irmãos
que estão do outro lado também foram edificados e serão edificados ao assistirem esta conversa sem tabus. E mais uma vez nós agradecemos pela sua presença. Esperamos, pastor, tê-lo aqui mais vezes para outras conversas muito edificantes, muito animadas também. Em nome de Jesus. Irmão, não se esqueça, vai trabalhar, por favor. O pastor disse aqui, trabalhe. Deixe de discutir à toa. Vamos todos nos centrar naquilo que a palavra de Deus nos diz. E, acima de tudo, Deus nos chamou, Cristo nos chamou para a unidade. E acho que um dos maiores exemplos que nós temos também é Atos. Vamos ler a carta de Atos. O que Paulo escreveu sobre esta igreja maravilhosa e primitiva, como é que nós víamos o crescimento da própria igreja. Amém? Nós queremos agradecer a todos vocês por terem assistido o nosso podcast. Vemos no próximo episódio. Fiquem bem, Deus te abençoe e até a próxima. Amém. Amém. Obrigado.